violência ou a população negra, a gente tem nessas diretrizes de execução. Bom, essas fichas, elas ainda estão incompletas, a gente reconhece isso. Então, o que está faltando? Primeira coisa é a territorialização, ou seja, a gente dizer onde vão ser feitas as coisas. Então, são 43 UBS, onde elas serão? Qual distrito ou subprefeitura? Isso a gente ainda vai incluir nessa republicação que vai sair em junho. Primeiro porque isso ainda está sendo planejado, né? A prefeitura tem uma dificuldade grande de conseguir terrenos para seus equipamentos, e também porque a gente queria ouvir vocês primeiro, antes de definir esses lugares. Então, o que for falado nas audiências públicas vai ser levado em conta nessa regionalização. E segundo, e a outra coisa que a gente vai incluir é o prazo de cumprimento. Então, se são 42 áreas de Wi-Fi, que nem eu falei, quantas vão ser em 2013, quantas em 2014, quantas em 2015, isso também vai ser publicado em junho, quando a gente fizer a republicação do programa de metas. Pode passar. Bom, eu falei até agora sobre o programa de metas de forma geral, e agora eu vou entrar um pouco no que se refere à subprefeitura do Ipiranga, onde nós estamos agora, né? Então, quais são as articulações territoriais que essa subprefeitura está inserida? São 4. Primeiro é o fortalecimento das centralidades locais, então que é a ideia de qualificar centros de bairro, o resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis, a estruturação do Arco do Futuro e a reordenação da fronteira ambiental. Essa subprefeitura está inserida nessas 4 articulações. Próximo. Bom, quais são as metas que já estão regionalizadas e que estão previstas para vir aqui para essa subprefeitura? Eu vou ler uma a uma porque essa costuma ser a parte mais importante. Na pasta você diz? Não, isso não está no material de vocês, eu estou apresentando aqui porque isso ainda vai mudar e vai ser republicado. Tá? Então, quais são as metas que estão sendo propostas para cá? A primeira é um equipamento esportivo aberto 24 horas nos finais de semana por meio do programa Revirando a Virada. Esse é um programa que abre equipamentos esportivos diversos para, nos fins de semana, 24 horas, para que possa, como se tivesse uma mini virada num equipamento esportivo. Então a gente vai ter também uma unidade da Rede Hora Certa, né? A Rede Hora Certa é um equipamento de saúde que congrega centro cirúrgico, ambulatório de especialidades e bom, enfim, centro cirúrgico, ambulatório de especialidades e exames, desculpa. Então um local para conseguir fazer exames, inclusive de imagem. Uma área de conexão Wi-Fi aberta com qualidade e estabilidade de sinal. Uma por subprefeitura e 10 no centro. Um polo da Universidade Aberta do Brasil, isso é um programa do governo federal para a formação de professores do ensino fundamental. Um programa de qualificação do espaço público e melhoria de bairro. 2 centros de referência da assistência social. 4 centros de educação infantil, que são as creches. Uma escola municipal de educação infantil. 3.650 novas unidades habitacionais. 9.664 famílias beneficiadas no programa de urbanização de favelas, 200 novos pontos de iluminação pública eficiente. A gente vai ter a revitalização do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão Ipiranga, que é o CEFAI. Esses centros, eles treinam os professores para atender crianças com necessidades especiais. Então, a partir dessa revitalização, a gente vai conseguir ampliar a quantidade de vagas para essas crianças nas escolas. Com relação ao segundo eixo, a gente vai ter uma representação da Agência São Paulo Desenvolvimento, que é essa agência é um grande projeto da Prefeitura para a questão de capacitação de trabalhadores, incentivo ao empreendedorismo, economia solidária. Todos esses temas eles estão inseridos dentro da agência, e essa agência vai ter uma representação por subprefeitura. A gente vai ter a readequação de um parque, que aqui é o Parque da Independência. Teremos 2 novos ecopontos, que são locais para destinação de resíduos entulhos e resíduos material reciclável.
teremos intervenções em 5 pontos de alagamento, do programa de redução de alagamentos. E no eixo 3, que é a gestão descentralizada, participativa e transparente, nós teremos a revisão do plano regional estratégico, o conselho participativo da subprefeitura e um centro de atendimento ao cidadão. Porém, isso é importante falar também que a gente já tem definido um calendário das audiências públicas do plano diretor, que é uma coisa que afeta o desenvolvimento da cidade inteira, então é importante que todo mundo participe desse debate também. Bom, essas são algumas metas que a gente ainda não tem a regionalização delas 100% definida, então eu vou apresentar essas metas, são para a cidade inteira, tá? E é possível que elas beneficiem a subprefeitura Ipiranga também. Algumas dessas metas não faz sentido falar em regionalização, porque elas, por exemplo, a gente tem atingido 500 projetos fomentados pelo Programa de Valorização das Iniciativas Culturais, né? Que se abre um edital para apoiar artistas, enfim, grupos que desenvolvam atividades culturais. Esse é um programa que não segue necessariamente uma lógica regionalizada, ele é para a cidade inteira. Mas fora isso, a gente tem outros programas que são para a cidade inteira e que podem trazer benefícios aqui também. Então, por exemplo, garantir 100 mil vagas no Promatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, também é um programa do governo federal. Criar a jornada escolar de 100 mil alunos da rede municipal de ensino, então aumentar a jornada escolar dos alunos do ensino fundamental e infantil. Expandir a oferta de vagas para a educação infantil por meio dos novos CELs. Estão previstos 29 novos CELs para a cidade inteira. Esses CELs eles também trazem novas vagas para a educação infantil. Beneficiar 200 mil famílias no programa de regularização fundiária. Ampliar a rede de pontos de cultura da cidade, incluindo 300 novos pontos. Criar 400 núcleos da Defesa Civil. Ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal em 2 mil novos integrantes. Requalificar 50 equipamentos esportivos, entre os CDCs e os clubes escolas, né, são os equipamentos esportivos da prefeitura. Construir 43 novas UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Reformular a operação delegada utilizando 1/3 do efetivo para patrulhamento noturno em áreas com alto índice de violência. Atingir 500 projetos pelo VAI, que eu já falei. Tornar acessíveis 850 mil metros quadrados de passeios públicos. Implantar horário de funcionamento 24 horas do transporte público municipal. Modernizar a rede semafórica e implantar uma rede de 400 quilômetros de vias cicláveis. Tá? Essas são metas para a cidade inteira que podem vir para cá também. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o programa. Só antes de encerrar, falar, o subprefeito acabou falando, mas falar um pouco do calendário das próximas audiências do programa de metas. Vocês podem enviar sugestões por e-mail, como foi dito, para esse e-mail, programademetas@prefeitura.sp.gov.br. A gente se compromete a processar da vazão a tudo que chegar até 15 de maio, depois disso já fica um pouco apertado. A gente vai ter duas outras audiências públicas temáticas sobre o eixo 2 e o eixo 3 nos dias 22/4 e 25/4, lá no Sindicato dos Engenheiros, próximo à Câmara Municipal. Nós teremos uma audiência pública geral sobre o programa na Câmara Municipal, que vai ser transmitida pela internet, no dia 30 de abril. Tá? Então, das 10 ao meio-dia. Então, estão todos convidados a participarem dessas outras audiências públicas também. Queria agradecer a atenção de todos e estamos abertos a sugestões, a ouvir a participação de vocês. Muito obrigado. Bom, então agora nós vamos passar a participação, a manifestação dos presentes aqui. Só lembrando, a terceira fala, até por uma questão aqui do regulamento, a gente encerra as inscrições. Estou falando isso porque a gente ainda tem, né? Se cada um falar 3 minutos, ainda há um tempo. Nós temos 15 inscritos aqui, dá para todo mundo falar sossegado, tá? Nós vamos controlar o tempo de 3 minutos, apenas por uma questão de controle, enfim, de respeito a todos dentro do regulamento.
o Lino, que está lá à direita, então ele vai, qual que é a ideia? Nós vamos chamar 3 pessoas de cada vez para tomar um assento ali do lado, e a pessoa então vem fazer o seu comentário aqui no microfone na tribuna. Então de 3 em 3 nós vamos estar fazendo esse chamamento aí, e as pessoas vão se manifestar. Após a fala, então, repito, do terceiro manifestante aqui, vai se encerrar as inscrições para a fala, e aí a gente vai dar sequência normal na audiência. Ok? Queria aproveitar aqui, lá ao fundo está o Luiz Felipe, que é o chefe de gabinete. Isso aqui é trabalho para a gente, nós vamos ter muito mais. Eu acho que é importante só, assim, quando está fresco na memória aqui, isso é o início de um processo. Semana que vem vai ser bastante fervilhante em relação a isso. Dia 30 vai ter essa audiência na Câmara. Até o dia 15 vamos estar recebendo isso via e-mail. E meio que já engatando numa discussão que eu acho que vai tomar o resto do ano, nós temos pela frente o plano diretor. Num primeiro momento, na questão maior do plano, que é o plano diretor estratégico que cuida da cidade como um todo, e na sequência, em uma discussão muito mais ampla do plano regional estratégico. E aí nós estamos falando tão somente de plano de metas, ou seja, dessa gestão. Nós estamos discutindo a cidade num termo muito maior aí, que transcende a gestão administrativa. Vamos lá, então? Agradecemos a presença Demétrio Almeida Leite, Sesc Ipiranga, Vanderlei Lázaro, representando a vereadora Edi Salles, Maria Cadiga Salles, diretora regional da Educação Ipiranga, João Carlos Carneiro, representando o vereador Jorge Rato, José Machado de Souza, representando o vereador Jair Tato. A partir desse momento, vamos passar a palavra aos munícipes com falas individuais, com 3 minutos cada, um período total de 2 horas. Convidamos para falar a senhora Hilda Fiore, da Confederação das Mulheres do Brasil, João Eudes Pereira Queiroz, Heliópolis, presidente, a morte, Remo Vitório Cherubim, Grande Conselho Municipal do Idoso. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria inicialmente parabenizar a Prefeitura, na figura do subprefeito Luiz Henrique, pela iniciativa de nos convidar para conhecer aqui o plano de metas do prefeito. Saudar também o Pedro, da Secretaria de Planejamento, os companheiros dos demais partidos que estão aqui, que além de ser da Confederação das Mulheres do Brasil, eu sou presidente do Partido Pátria Livre, da região de Ipiranga e Cursino, e saudar também os demais representantes de entidades. Saudar também o nosso querido Dr. Laerte, fundador da minha escola de samba, Imperador do Ipiranga, e os demais companheiros da Imperador que aqui estão. O vereador Dalton Silvano e a amada presidente desta casa. Eu fiquei com uma dúvida em relação à apresentação que foi feita, porque no momento em que se trouxe aqui na explanação a construção de 4 centros de educação infantil e uma escola municipal, a quantidade de crianças que seriam atendidas. Porque eu fui candidata a vereadora aqui da região e a principal bandeira, inclusive, da minha campanha foi a questão dos jardins da infância, da construção de creches, que deve ser uma prioridade, de fato, de qualquer administração. A criança, ela é o futuro, é a principal preocupação, a nosso ver, a meu ver, inclusive enquanto mãe,
de cuidar, né? De cuidar, e que hoje em dia realmente está bastante abandonada, né? A princípio, 4 centros de educação infantil e uma escola municipal me parecem muito pouco, né? Então eu achava necessário que se quantificasse em termos de quantidade de crianças. A outra questão, foi apresentado também a readequação do Parque da Independência. A meu ver, a nosso ver, o Parque da Independência é um orgulho da nossa região, e ele não é só uma responsabilidade de um poder público ou outro, ele é um patrimônio, porque foi aqui que foi considerada a independência do nosso país. Nós estamos hoje comemorando, hoje e amanhã, 4 anos de fundação do meu partido, que é o Partido Pátria Livre. O ano passado, inclusive, nós fizemos um ato aqui, exatamente pela simbologia que significa essa região desse parque, e tem inclusive sido motivos de notícias na imprensa, o abandono que se encontra esse nosso parque, o próprio prédio do museu. Então, eu considero que é muito importante que haja um movimento cada vez maior da nossa comunidade, da nossa região, junto com a subprefeitura. Está acabando já? No sentido de que a gente possa, de fato, defender esse patrimônio, que é o patrimônio de todos nós. E só para encerrar, a questão da nascente do Ipiranga, eu não entendi, naquele eixo da fronteira, se vai incorporar a questão da nascente do Ipiranga, que infelizmente, no apagar das luzes da Assembleia Legislativa desse ano de 2012, foi aprovado um projeto que vai entregar esse patrimônio nosso também, da nossa região, para a iniciativa privada, e nós não sabemos exatamente por quê. Então era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. João. Boa tarde a todos e a todas, subprefeito, lideranças. Meu nome é João Eudes Pereira Queiroz, eu sou de Heliópolis, sou presidente da Associação Amorfe, que é a Associação de Moradores Organizados por Regularização Fundiária. Eu tenho aqui, subprefeito, 13 propostas que nós fizemos uma Assembleia Geral no dia 13 de agosto de 2011, em Heliópolis. E nós tiramos 13 propostas para apresentar, quer dizer, foi protocolado em Secretaria da Habitação, dia 29 de agosto de 2011. E eu gostaria de ler aqui as 13 propostas, que são... a primeira é regularização fundiária, e comercialização dos lotes já prontos para isso em Heliópolis, Urbanização com a participação do povo. O aluguel, a parceria hoje, o aluguel social, para rever ele para R$500, foi na época que o valor que nós tiramos em Assembleia. Revisão do valor também do parceria, que é 300. Aí já seria com o vereador, o Silvano está aqui, e os representantes dos outros vereadores, para rever esse valor do parceria social, do aluguel para o pessoal que fica até aguardando, até sair a sua moradia definitiva. Pessoas que estão em área de risco, e tudo. É isso. A volta do cadastro por família, onde vai ser removido para fazer também a moradia. O fim do TPU, termo de permissão de uso, que hoje é concedido às pessoas que vão para os apartamentos. E o início imediato do CVV, do contrato de compra e venda, final do TPU e o contrato de compra e venda, os apartamentos que já estão prontos. Então, em vez da pessoa ficar pagando o TPU por anos, já faz um contrato de compra e venda e passa para as famílias, assim incentiva mais a permanência da família por mais tempo na sua moradia. Alteração de ZEIS em áreas da região da Vila Carioca e Presidente Wilson, para a construção de mais moradias, para desapoio Heliópolis e região em volta, que tem muita área de risco ainda, áreas que está adensada.
a construção de um centro comercial, né, no terreno conhecido como Petrobras, que está sendo aí revisto para habitação, né, para a secretaria, e para viabilizar a regularização das glebas onde o comércio é irregular. Né? Tem muito comércio, já deu? Deu 3 minutos. Já está dando, 3 minutos passa rápido. Né? A construção de uma maternidade com um centro pediátrico no mesmo terreno, criar um plano diretor específico para Heliópolis, só falta 2. Requalificar casas onde as famílias não tenham condições, né, financeiras para tanto, podendo usar o R3 da regularização, recuperação e crédito de revitalização. Cadastrar e encaminhar as famílias que ocupam áreas de torno da L2, rever a situação de famílias que moram em córrego, que haverá intervenção que hoje não tem destino correto. Por exemplo, como o córrego Mirassol. Eu tenho mais 3 aqui, o ficho que eu vou deixar anexado aqui para entregar lá. Tá? Essas são as propostas nossas. Obrigado. Sorrento, Vitório Silveira. Boa tarde, senhor subprefeito. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Remo, eu sou morador de Ipiranga e estou atualmente conselheiro do Conselho Municipal do Idoso. A gente observou esse plano de metas e verificou que nesse plano não existe nada que contemple o idoso. Então a nossa participação aqui é pedir que seja contemplado o idoso. Afinal de contas, nós somos 1.400.000 idosos que necessitamos de ajuda. Desses 1.400.000, 30% deles, apesar de ser aposentado, ainda trabalham. Os outros 30% sustentam a casa e não trabalham, cuidam dos netos e dos filhos. 20% aproximadamente necessita de atendimento médico 24 horas por dia. Então, é necessário que nós contemplamos os idosos. Hoje, já tem distrito que os idosos são maioria da população, maioria absoluta, certo? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Daqui 2 ou 3 décadas, o cidadão idoso será a maioria absoluta da população. A taxa de natalidade cresce em 1,2 e a taxa de idoso cresce em 1,9. Então vocês vão ver que o idoso vai ser maioria absoluta da população. Alguns países vão desaparecer, justamente por causa disso. Então o pedido é que seja revisto esse plano de metas e seja incluído explicitamente o idoso. Seria muito importante que apenas fosse executado isso aqui, ó. Isso aqui é a Política Nacional do Idoso, que foi instituída em 1994. Porém, a maioria do que está na política não está sendo executado. Então, mais uma coisa que eu peço, que quem faz o plano de metas verifique essas políticas. E lá a política é muito boa, mas ela precisa que seja implementada. Eu vou dar 3 exemplos aqui, ou 4, do que nós necessitamos com urgência. Primeiro, a gente tem no projeto da Câmara do vereador Dalto Silvano o Centro-Dia do Idoso. Isso é muito importante que seja colocado em toda a cidade de São Paulo. Na última conferência do idoso, nós aprovamos esse projeto. Porém, ele ficou guardado lá nas gavetas do Senado e da Câmara. E até agora não saiu. Finalizando, senhor Remo. Tá, agora.
Bom, o idoso tem um pouquinho mais de tempo. Afinal, ele fala mais devagar. Nós precisamos de um hospital de retaguarda urgente. Somente a ILPI não adianta. Quantas nós temos na ILPI? 3? Nós temos quantos idosos no estado de ILPI? 20% de 1.400.000. Veja que é a distância. E por último, que essa política seja efetivamente executada. Nela diz o seguinte, que o idoso tem atendimento preferencial. No poder público, em lugar nenhum do poder público, ele tem atendimento preferencial. Senhores, obrigado. Agradecemos a presença Rubens Pinheiro, Rubinho, representando o deputado federal José Mentor. Paulo Sérgio, Paulinho Heliópolis, presidente do diretório Zona do PT. Celso Henrique de Paula, conselheiro do meio ambiente. Robson Roberto, Sarau, Arthur Ipiranga. Boa tarde a todos, a todas. Senhor prefeito, Pedro, meu amigo Yamada, meu Antônio, Valdir, Andezê, Ailda, Dalto, Valdir, e a nossa ilustre aqui, fundadora da Clínica Infantil de Ipiranga, está presente aqui na nossa audiência. Né? Então, eu queria abordar três temas, mas a gente tem ainda que conversar um pouco mais. E aí eu vou deixar essa parte, Valdir, para você fazer um pouco, você vai fazer, porque você tem até um pouco mais de tempo para fazer ela com mais conhecimento de causa de que eu. Mas eu queria falar em relação à questão do Ipiranga. Nós fizemos um debate aqui, os candidatos a vereadores aqui do Ipiranga, fizemos um debate aqui na Associação Comercial. Estou vendo mais meu amigo Demival ali também, que participou desse debate. Né? E a gente levantou várias situações nossas aqui. E eu vi aí uma delas, na questão dos pontos de alagamento, não aparece ali um ponto que a gente está tendo vários problemas com ele, que é a questão do ponto Tadeu Mário. Após a obra de São Caetano, da requalificação do viaduto, a gente tem um ponto de alagamento muito complicado sempre no horário de pico. Isso está causando muito assalto na região. A gente virou muitos motoristas da região do ABC que está tendo muito assalto. Está vindo muita gente de fora para roubar essa região, porque os carros estão todos parados, sem condição de sair, porque de um lado é a Sabesp, do outro é a Petrobras, e acaba ficando uma imagem muito ruim para a nossa região, uma imagem ruim para Heliópolis. Eu que moro lá em Heliópolis sei que não é verdade que tudo o que acontece é garoto de Heliópolis, parte sim, mas parte não, tá certo? Então a gente precisa dar conta disso aí, né, na nossa região, porque está complicado. Uma outra questão é que não aparece também aí no plano de meta, uma questão que a gente vem debatendo em relação aqui com a sociedade de Ipiranga, em relação à questão do trânsito aqui na região. A gente tinha aí uma proposta que propôs a criação de 2 viadutos, a construção de 2 viadutos aqui na região. Um deles que ligasse a Vila Arapuá à Vila Livieiro para desafogar o trânsito daquela região na chegada de São Paulo, que a gente é cortado por uma via, que é a Via Anchieta, e uma ligação que vai para Tancredo Neves, que liga a Baixada Santista, e isso nos horários de final de semana a gente tem muita complicação na região. Um outro viaduto seria que ligasse a Vila Carioca na região de Vila Prudente, seria para poder desafogar o trânsito do viaduto Grande São Paulo, que é o inferno astral para quem mora naquela região e para quem utiliza essa região para passar. O Ipiranga trava, a gente não anda mais, ninguém consegue pegar os filhos na escola, não atravessa de um lado para o outro, que trava todas as ruas da região por conta do trânsito nas juntas provisórias, da Avenida do Estado e do viaduto Grande São Paulo. Então o plano de meta nosso não dá conta disso aí, precisava que pegasse essa questão.
Para finalizar, a última mesmo, gente, é o seguinte, eu acho muito pouca a questão da habitação para a região aqui. 3.650 habitação. Nós que temos aqui os bolsão na nossa região, apesar do Ipiranga tem muita coisa, mas nós temos na região do Ipiranga, nem sei que todo mundo tem conhecimento disso, até palafita. Nós temos barraco nessa região que divide com São Bernardo, onde as pessoas moram em cima de tabuada e por baixo a água do rio passa e as crianças têm acesso para brincar na parte de baixo quando a água vai embora, e o grau de sujeira na favela São Pedro, na divisa aqui com o Ipiranga com São Bernardo. Além do Boqueirão, que a gente tem uma situação de calamidade, provavelmente isso vai explodir a qualquer tempo, e logo, se a gente não tomar providência em relação, eu nem digo do Heliópolis, porque o Heliópolis está muito bem organizado, eu estou dizendo dessas outras comunidades. E ainda uma do Oliveiro, que nós temos um terreno particular que tem muito eucalipto grande do lado, já caiu vários eucaliptos em cima das casas, já aconteceu acidente. Se não tomar uma providência rapidamente em relação a essa questão da habitação, nós vamos ter sérios problemas na nossa região. E só isso aqui não dá conta nem do Heliópolis, que é a demanda maior dos movimentos da região. Imagina para dar conta do Ipiranga aqui. Obrigado. Celso, Henrique e Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou começar a falar do meio ambiente. No plano de metas, em momento algum, foi falado sobre a questão ambiental. Eles disseram que vão ampliar o Parque Independência. Em 2000, eu vou repetir o que eu falei em 2008. Tem alguém presente que estava na audiência pública em 2008? Só o gato, o NAF, né? NAF estava em 2008. Eu vou repetir. Em 2008, eu apresentei uma proposta de construir 3 novos parques aqui no bairro. O Parque Independência é insuficiente. Nós temos 183 mil metros quadrados de áreas para atender aqui no bairro 120 mil habitantes. Então é insuficiente. Então foi apresentar esse projeto e até hoje foi mandado para a Secretaria do Verde. Eu conversei com o prefeito sobre isso e ninguém se manifestou. A questão da parques lineares não foi discutido no plano de metas. Parques lineares, nós temos o Jabuticabal, né, o Córrego Jabuticabal e o Mirassol. O Mirassol começou uma obra, essa obra está paralisada. E pelo que eu constatei, não está sendo construído parques lineares. Né? E também a questão das ciclovias. Não foi sugerido, tem aí acho que 400 quilômetros de ciclovias, não sei se vai sair alguns para o bairro do Ipiranga. Não essa questão ambiental. A questão da saúde, quando você falou da rede hora certa, vocês vou falar o português, claro, desistir um santo para vestir outro. Vocês vão deslocar o ano do Gianotti para o São Vicente de Paulo. O São Vicente de Paulo não comporta um ano, entendeu? Então a hora certa é bem-vinda para o bairro, mas gostaria que vocês localizassem um outro local que construísse uma nova AMA, não no São Vicente de Paulo. O São Vicente de Paulo já está bem apertado para atendimento público. E quanto às 2 novas UBS, o bairro verdadeiramente precisa de mais, não 2. Até 2014, 2015, essas 2 UBS já não é suficiente. São 480 mil para 18, com mais 2, 20 UBS. Pelo regulamento da OMS, né, seria 25 mil habitantes para cada UBS. Então, em 2015, já não é o suficiente. Então, tem que ampliar essa rede de UBS e também, se possível, mais um ambulatório de especialidade no bairro. E o Sol Gianotti também é insuficiente. Como a construção de hospitais não está no plano de meta, mas eu vou reforçar, nós gostaríamos de construir mais um hospital aqui no bairro, entendeu? Para o Hospital da Mulher com pediatria, que é a necessidade nossa aqui no bairro. 3 minutos. Muito obrigado a todos e boa sorte a todos.
Robson Roberto, Sarau, tudo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Robson Roberto, eu sou representante do Movimento de Moradia, o MDM, Movimento por Direito à Moradia. Eu sou do Distrital Ipiranga, do PCdoB, e o meu protesto é em relação à utilização do espaço cultural na região. Eu ouvi dizer em ampliação e construção de novos espaços, mas eu queria que, na verdade, o espaço já existente fosse utilizado de uma maneira mais democrática e que houvesse uma desburocratização das casas de cultura, dos céus, porque a gente não consegue acessar lá para fazer cultura, né? Então a gente queria que, é importante a ampliação do aparelho, mas um melhor uso e mais racional pela população seria muito melhor. Então a gente precisa rever. Eu acho que as casas de cultura, eles têm que ter um representante da população, um representante local, para que a cultura do próprio local seja valorizada. Porque se você coloca uma pessoa que vem de uma outra região para ser o coordenador da Casa de Cultura do Ipiranga, ele não conhece os grupos da região, ele não sabe quais são as demandas. Então é preciso que as casas de cultura sejam desburocratizadas. Eu venho falar em nome da cultura e do esporte. Eu pratico capoeira desde 1979 aqui no Ipiranga. Então eu tenho um tempo aqui e eu precisava que as casas de cultura fossem desburocratizadas, porque pouco se dá espaço para a cultura. Eu vejo grandes atores às vezes passar pelo céu, né, com peças de teatros que são subsidiadas aí pelo sistema, e a gente que faz a cultura na periferia não consegue ter o acesso à cultura. E quando a gente vai, tem que ser de graça. A gente tem que levar os artistas de graça, a gente tem que arrumar os equipamentos, enfim. É preciso uma desburocratização e uma atenção maior para a cultura na região. Eu sei que muitas coisas são importantes, a moradia, muitas pessoas já falaram aqui, a saúde, os idosos, mas a cultura, é preciso cultura para mudar a estrutura. Então a gente tem que rever essa questão aqui. Eu gostaria de deixar esse meu manifesto em relação à cultura, que eu faço parte, e que nós possamos utilizar os espaços verdadeiramente por aqueles que fazem a cultura. Porque às vezes você vai tentar um projeto ou vai tentar uma vaga para fazer alguma coisa, tem uma conversa sobre o CNPJ. É legal você estar formalizado, mas eu pergunto para vocês, a mulher que faz trança no cabelo, lá na favela, lá embaixo, ela está fazendo trança lá, ela não vai ter CNPJ, ela não vai conseguir ter acesso para mostrar a sua cultura e sua arte, porque ela vai ficar engessada por um sistema que nos obriga a ter um CNPJ para poder ter o acesso à cultura. Então eu sou assim, meu manifesto é sobre a desburocratização dos espaços culturais, que a gente possa ocupar também as bibliotecas, porque eu faço um sarau, então eu trabalho com a literatura, e os saraus hoje em dia, eles estão, a maioria deles focalizados nos bares, muito engraçado, contraditório, porque quando a gente chega na biblioteca, a gente ouve assim, você não vai poder fazer um sarau aqui à noite, que meu funcionário trabalha até às 19 horas e ele tem que ir embora. Então é preciso uma desburocratização e rever essa questão cultural dos acessos aos espaços culturais existentes na nossa região. Fica aqui no manifesto. É isso aí.